Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Lilian, sou nutricionista e antes de começar, eu vou pedir para que vocês deem um like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, porque toda semana a gente tem algum assunto, algum vídeo para passar junto para vocês. O assunto de hoje é alimentação associada à atividade física. E esse assunto é muito legal, é muito pertinente porque nós estamos vivendo um período de pandemia, mas que praticamente está tendo algumas flexibilizações, a gente está podendo já sair um pouquinho, fazer alguma atividade física na rua. As academias também já estão liberando, né, a volta dos alunos com todos os cuidados. E eu gostaria de falar sobre a importância da alimentação associada à atividade física. A atividade física, ela não está só voltada com o único objetivo de beleza do corpo, parte estética. Mas a atividade física, ela tem uma importante função na prevenção das doenças, principalmente das doenças do sistema circulatório. Então, quando envolve coração, a parte de pressão alta, também a questão do colesterol, dos níveis de açúcar no sangue. Então, olha quanta coisa a atividade física está envolvida no benefício, na melhoria. Isso é comprovadamente científico, tá? Isso não é um achado dos educadores físicos, não é um achado meu. E fazer atividade física também aumenta alguns neurotransmissores que nos dão a sensação do bem-estar. Então, quem tem o hábito de fazer atividade física regularmente tem sentido sim uma melhora na questão do humor, da prevenção da depressão, melhora o sono, tá? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a atividade física deveria ser 150 minutos de atividade física moderada por semana, ou 75 minutos de atividade mais vigorosa por semana. 150 minutos por semana, dividido por segunda a sexta, daria 30 minutos por dia de atividade moderada. A atividade moderada é a atividade que você faz, mas que para você falar, você fica um pouco mais ofegante. Então, você não fala com aquela facilidade como a gente está falando quando está sentado, quando está numa atividade sedentária. E atividade física vigorosa é aquela atividade que você praticamente não consegue falar porque a tua demanda por oxigênio faz com que você não consiga falar. Então, uma atividade mais vigorosa. Então, uma corrida muito intensa, né? Ou alguma atividade física que envolva levantamento de peso, alguma atividade que tenha esse tipo de característica, tá? Então, 150 minutos para aquela atividade mais leve, que é uma caminhada, que é uma atividade vigorosa, que te faz também respirar, né? Ficar um pouco mais ofegante, mas que você consegue falar. Ou 75 minutos, que é aquela atividade que ela é mais vigorosa e você tem até dificuldades de falar. Eu, pessoalmente, acho pouco, porque 30 minutos de atividade física moderada, 30 minutos, eu acho que seria possível até fazer 1 hora. Eu já faço atividade física já há um bom tempo e gosto muito de fazer e incentivo os meus pacientes, tá? E vamos falar de alimentação, porque eu não sou especialista em atividade física. A alimentação saudável e equilibrada, ela tem total combinação com a atividade física. A gente consegue aliar muito bem a prática da atividade física com uma boa alimentação que forneça todos os nutrientes para o nosso corpo, tá? A ausência de algum nutriente que nós precisamos, que o nosso organismo precisa, causa uma fome chamada fome oculta. Não é aquela fome de barriga vazia, mas é uma deficiência nutricional que pode ser causada com a ausência de determinado nutriente.
Por isso que a gente tem que sempre se preocupar com as dietas restritivas. O que são elas? São aquelas dietas que tiram o carboidrato, ou tira a gordura, ou tira ou aumenta em proteína, mas tem que tirar outro nutriente. E isso não é legal, porque as dietas restritivas elas têm uma grande chance de fazer com que a gente tenha alguma deficiência de outro nutriente, tá? É, então, sempre ter cuidado com essas dietas restritivas e buscar um nutricionista para estar te orientando quanto à melhor alimentação adequada à sua atividade física, tá? É, o primeiro alimento essencial é o consumo de água. A água ela participa de todos os fluidos corporal que nós temos, desde composição de sangue, de outros fluidos que nós temos, até a composição do próprio músculo. Então, indivíduos que fazem musculação precisam de ter um consumo adequado de água, senão ele não consegue produzir e ter uma hipertrofia muscular, que a gente fala, que é o aumento de massa muscular. Então, o consumo de água é um forte aliado para todos os praticantes de atividade física, seja para ganho de massa muscular, seja para hidratação, tá? Então, a gente fala de 35 ml a 40 ml por quilo de peso, então depende de cada indivíduo. Não necessariamente consumir 2 litros de água, mas multiplicar o seu peso a 35 a 40 ml de água por dia, tá? Essa é a recomendação. As proteínas também são essenciais para a formação do nosso músculo esquelético e para outras coisas, tá? Então, não pense que só é peito de frango que é a melhor proteína. Todo mundo pensa em peito de frango quando tá fazendo atividade física e academia, mas pode ser uma carne magra também, uma carne vermelha, pode ser os ovos também, e as leguminosas, que são as proteínas de origem vegetal. As leguminosas compreendem os feijões, a ervilha, a lentilha, feijão preto, grão de bico e as oleaginosas, que também são fonte de proteína, que são as castanhas, amendoins, as nozes, tá? Que são proteínas de origem vegetal. E tem o tofu, que também é a proteína de origem vegetal, tá? Além das proteínas, nós também temos que pensar nos carboidratos. Então, os carboidratos que têm baixo índice glicêmico, que são aqueles carboidratos que, quando a gente consome, não aumenta a nossa glicemia imediatamente após o consumo. Então, é a batata doce, os cereais integrais, que fazem parte desse grupo, o arroz integral, a aveia, os farelos, tá? Que são aqueles que têm na sua composição não somente o açúcar, né? Na sua composição, o amido, mas que tem a fibra junto com ele. Essa fibra, ela tem a função de diminuir o aumento desse índice glicêmico. Então, como se fosse um gráfico. Você consome e esse aumento de açúcar no sangue não fica aquele pico. Ela fica uma coisa muito mais achatadinha para que você não tenha aquele aumento de índice glicêmico. E dentro do nosso organismo existem algumas demandas de uso de alguns hormônios, que é a insulina, que quando aumenta o índice glicêmico, a gente tem uma maior necessidade da produção de insulina. Então, por isso que a gente tem que ter uma preocupação de que o nosso consumo deve ser de alimentos, de carboidratos de origem integral, tá bom? E de baixo índice glicêmico. E de boa qualidade. Se a gente for pensar, o carboidrato, ele é importante durante todos os nossos dias, durante todo o nosso dia, desde o café da manhã, almoço, jantar, porque também o carboidrato ele faz parte da produção de um hormônio chamado melatonina, que é um hormônio do sono, que nos faz adormecer muito mais facilmente. Tá? Então, não fazer com que seja retirado o carboidrato da última refeição do dia, que é o jantar, tá? Também, para que você tenha uma alimentação equilibrada, tem que ter a gordura. E essa gordura, ela participa de
produção de alguns hormônios no nosso corpo, também precisa para a produção do testosterona, que é um hormônio no nosso corpo, na absorção de algumas vitaminas lipossolúveis, que são a vitamina A vitamina D, a vitamina E e a vitamina K, que são as 4 vitaminas lipossolúveis. Quando nós fazemos um baixo consumo de gordura, certamente a gente vai ter um problema na absorção de gorduras lipossolúveis. Então, é importante pensar que a gordura em quantidade adequada na nossa dieta faz parte de uma alimentação adequada, tá? Ter preferência pelas gorduras que tem nos óleos, óleo de azeite, né? No abacate, nas próprias frutas oleaginosas, que são as castanhas, as nozes, que tem uma quantidade e uma gordura de boa qualidade, e reduzir o consumo de gordura saturada, que é aquela gordura que ela fica em temperatura ambiente, ela fica em estado sólido. Então, vamos imaginar uma manteiga, uma gordura de carne bovina, que a temperatura ambiente ela fica aquela coisa como se fosse um bloco de gordura. Então, se preocupar que essa gordura ela não é benéfica para o nosso organismo, mas as gorduras mono e poliinsaturadas, tá? Que são as gorduras vegetais. De preferência, as gorduras de azeite, das frutas oleaginosas e a gordura vegetal, mas que ela não seja colocada em fritura, porque aí ela perde a sua qualidade de poliinsaturada, tá? E pensar que no treino, quando nós vamos treinar, nunca faça sua atividade física em jejum. É uma das coisas que eu tenho muita preocupação, porque existem pessoas que utilizam o jejum como estratégia de perda de peso. Mas para isso, você tem que estar acompanhada de alguém, de um profissional, de um educador físico, de um nutricionista, para que, de fato, essa indicação do jejum para o treino seja acompanhada por alguém. Fazer como desportista, como um praticante de atividade física e não como um atleta, um jejum antes de atividade física é um risco, até para que tenha uma hipoglicemia, tá? O ideal é fazer uma refeição leve antes da atividade física, por mais que essa atividade física seja feita no período da manhã, é o horário que habitualmente eu gosto de fazer, eu prefiro fazer, e tem pessoas que têm preferência mesmo por fazer atividade física no período da manhã, mas o jejum é uma estratégia inadequada para quem faz atividade física sem acompanhamento de profissional, tá? Volto a lembrar, tem pessoas que fazem como atletas, com profissionais acompanhando, mas quando a gente faz carreira solo, faz uma caminhada no nosso quarteirão, não é indicado o consumo, o jejum, tá? E na volta da atividade física, o indicado é também fazer uma alimentação leve, por mais que seja um consumo de uma fruta, um iogurte com mel, alguma coisa para que você também reponha aquele gasto energético que você teve na atividade física, tá? Eu, assim, fico observando nas regiões onde tem aquelas ciclofaixas, ciclovia, que as pessoas estão se movimentando mais. Isso é muito importante, porque o ser humano não foi feito para ficar plantado, para ficar parado. A atividade física ajuda em muita coisa, na prevenção da própria depressão, ela diminui a glicemia. Para quem é diabético, a atividade física não é uma opção, é uma exigência para que a gente mantenha os níveis glicêmicos adequados. Então, atividade física tem que ser uma prática de todas as pessoas que querem ter uma vida mais saudável, não pensando esteticamente, mas pensando na nossa máquina, no nosso corpo internamente, para que ele funcione de uma forma melhor, mais adequada, mais equilibrada. Eu espero ter ajudado, falando sobre atividade física, é uma coisa que eu pratico e incentivo as pessoas ao meu redor a praticar sim,
pelo menos 1 hora por dia, 40 minutos, para que a gente tenha, assim, uma vida saudável, uma vida leve e que a gente tenha saúde. E que a gente venha prevenir o aparecimento de doenças, né? E que a gente venha postergar ou colocar um pouquinho mais para frente dentro de alguma coisa, tá? Espero ter ajudado novamente. Gostaria de pedir para que vocês cliquem, compartilhe, porque é importante passar informações de fonte segura, de um profissional, para que vocês também tragam benefícios para a vida de vocês. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.